Boa noite, a paz de Cristo Jesus, meus irmãos, tudo bom? Para mim é motivo de muita alegria estar com vocês nessa noite. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao Senhor, porque toda honra, toda glória é dele e para ele são todas as coisas. Gostaria que você que está me assistindo na página ou no Instagram, você fizesse assim, ó, se meu som está sendo bom, se a qualidade de imagem está boa, me ajudem, por favor. Vê se pra mim está tudo ok. Dá um ok pra mim. A paz do Senhor. Tá ok, gente? Por favor, tô aqui na guarda. Eu sei que tem um delay, né? De espera. Tô na guarda aqui, tomando um cafezinho na xixica. Agora a qualidade do meu telefone agora tá bem melhor. Tá mesmo. Meu filho aqui tá falando que a qualidade agora do telefone dele tá bem melhor. Irmãos, hoje já tem um tempinho que eu só faço só no Instagram às quartas-feiras, porque o meu filho, às quarta-feiras, ele fica com a mãe. Mas hoje, especialmente, ele está aqui comigo. Tem novidades surgindo, tem coisas que estão surgindo aí no decorrer da semana. Essa semana talvez eu não fale não, mas para a semana que vem eu venha estar abrindo com a igreja, né? Vocês, igreja, meus amigos, meus familiares, as pessoas que têm me visto. Talvez para a semana que vem a gente abra as situações a qual Deus tem nos proporcionado. Mudanças, o novo de Deus está surgindo. É meio assustador, muito assustador. Deixa eu só limpar a câmera aqui do celular de cima. Pronto. É meio assustador o novo nos assusta, mas se faz necessário muitas das vezes. Botei no cantinho. Se faz necessário muitas das vezes a gente tomar algumas atitudes para que venha gerar grandes mudanças. Então, a gente vai estar conversando com isso para a semana que vem. Não quero ser enfadonho com os irmãos. Hoje, como toda quarta-feira, aquela quarta-feira onde a gente bate um papo e traz a palavra como referência para nós. Não se esqueça que toda sexta-feira a gente está com estudo bíblico. O mais importante, melhor do que a segunda-feira, melhor do que a quarta, para mim é a sexta-feira, porque sexta-feira é o dia que a gente estuda a palavra, se dedica à palavra. Claro que todos os dias são bons, todos os dias são maravilhosos, porque todos os dias a gente tem crescido em conhecimento. Mas a quarta-feira para mim é algo especial, a palavra viva, eficaz do Senhor. Quarta-feira não, sexta-feira, é a palavra viva e eficaz do Senhor no estudo, onde a gente aprende. Então eu acho isso maravilhoso da parte de Deus sobre as nossas vidas. Então, não falte, sexta-feira às 8 horas eu espero por você. Então vamos lá, gente. Vamos orar. Primeiramente, a oração é a ferramenta do crente. O crente que não ora não consegue vitória. E olha que para ganhar vitória para crente é difícil, é muita luta. Eita. A chapa esquentando. Então vamos orar, até porque hoje a gente vai ter uma oportunidade do meu filho. Isso não é nepotismo, tá? Deixo bem claro que isso aqui não é nepotismo. Porque eu sou professor, porque eu estou fazendo a live, eu estou dando oportunidade para meu filho. Não é nepotismo. É o interesse, a dedicação. Pediu, se dedicou, estudou, e eu acredito que vai ter uma ótima oportunidade, como todas as vezes que teve na vida. É uma criança, tem 12 anos, mas tem responsabilidade com a palavra. E não só isso. Tem mais vericidade, tem mais vigor do que muitas pessoas mais velhas. Porque eu já sempre eu deixo bem claro, eu deixo o meu canal aberto para qualquer pessoa que queira ter uma oportunidade. Qualquer pessoa, é crente, é cristão, quer trazer uma palavra, tem oportunidade. Porque a gente tem que desmificar muitas coisas. As pessoas necessitam falar do amor de Deus. E aqui é um canal, cara. Aqui não é uma igreja, aqui é um canal.
onde a gente está aqui para ajudar. Então, mais para ajudar do que para atrapalhar. Para atrapalhar já tem um montão. Então, assim, eu não estou aqui para atrapalhar a vida de ninguém. Aquilo que eu puder ajudar os irmãos, eu vou estar ajudando. Então, não que aqui não seja santo, que é santo, o Espírito Santo habita, o Espírito Santo fala, mas eu particularmente acredito nas pessoas, acredito em Deus e acredito que Deus age na vida das pessoas. E se Deus dá o direcionamento para dar oportunidade para alguém, seja ela quem for, vou dar. Vou dar para que venhamos ser enriquecidos pela palavra. Amém? Então vamos orar antes que alguém passe a oportunidade para o meu filho, para estar se expressando aqui. Em nome do Senhor Jesus. Pai amado, Pai querido, Senhor meu Deus, toma a vida do Miguel Henrique em Tuas mãos, Senhor, em qual vai estar tendo a oportunidade agora de estar falando um pouco do Seu amor. Pai amado, Pai querido, nos abençoa, nos guarda, nos proteja, livra-nos, Senhor, de todo mal. Nos dê uma quarta-feira, Senhor, um final de quarta-feira abençoado, abençoador, Senhor, onde venhamos aprender e crescer na Tua graça e no Teu conhecimento. Usa Teu filho, Senhor, ainda que uma criança, Senhor, porque muitos e muitos homens de Deus, mulheres de Deus se tornaram homens e mulheres de Deus ainda crianças, Senhor. É Teu filho, é Teu. O vaso é de barro, mas é Teu. Então, Senhor, que o Senhor venha estar usando a vida do Teu filho, no nome santo do Senhor Jesus. Guarda, proteja e abençoe a vida dele, no nome santo do Senhor Jesus. Assim como a ministração, pequena ministração, reflexão, no qual o Senhor me trouxe nessa noite, que venhamos sair daqui cheio e regozijante no Senhor. É isso que eu te peço no nome santo do Senhor Jesus. Amém, amém. Irmãos, vou estar passando aqui para o meu filho, estou aqui do lado aqui, e ele vai estar agora na oportunidade dele para estar falando do amor de Deus para vocês, tá bom? Escutem, é criança. O vaso é frágil, é de barro, é frágil, mas de repente esse vaso frágil de barro tem uma palavra do trono de Deus para você. De repente você nessa noite está necessitando, nessa noite, nessa manhã, nessa tarde, não sei que horas que você vai ver. Para quem está ao vivo aqui, de repente essa noite o Senhor tem algo para falar para você e vai usar a boca de uma criança. Então fica ligado na terra, tá? Fica ligado na terra, porque aquilo que está ligado na terra está ligado no céu, aquilo que está ligado no céu está ligado na terra, e a palavra vem do trono de Deus. Amém? A paz do Senhor. Fala alto para ouvir. A paz do Senhor. Eu vou estar lendo livro de Provérbios 28. Aí, isso daqui não vai me ajudar. Prefiro ficar em pé. O ímpio foge mesmo que ninguém o persiga, mas as pessoas honestas são valentes como um leão. O que eu entendi dessa palavra aqui foi... o ímpio, que é uma pessoa que não é crente e não pratica, vamos dizer que não pratica ler a Bíblia, fazer coisa que crente faz. E ele tem muito medo. Medo entre aspas. Muito medo. Então ele foge, mesmo que ninguém o persiga. E como ele foge, vamos dizer que ele é medroso. Então, ser um ímpio, ou ser como vocês queiram falar, não é bom. Porque você não vai praticar a Bíblia e não vai aprender sobre o amor de Jesus. E tem muitas coisas que o crente pode fazer que o ímpio não pode. Mas a pessoa honesta não foge como um leão, como disse a palavra. Essa pessoa não tem medo de nada. E como ela não tem medo, ela encara as coisas de frente a frente, de olho a olho. E
ela pega e simplesmente tem um problema espiritual, um problema na vida real mesmo, que não seja espiritual, seja carnal, essa pessoa tem coragem, não tem medo, eu acho que é determinação para pegar e enfrentar o que ela precisa enfrentar. Pode ser um leão. O ímpio pode ser um leão. Sim, pode. Mas como? Praticando a palavra, aceitando Jesus, saber que Ele é seu único suficiente Salvador, que não tem outra pessoa ou outro Deus, como pessoas falam. Eu tenho um Deus, eu tenho outro Deus, eu tenho esse. Só que existe um Deus, e esse Deus é o único que é o mais forte. Ele é o mais poderoso, que ele tem a capacidade de te matar, de te deixar viver, de controle da tua vida espiritual, carnal, e ele também pode pegar e fazer assim: você morreu. Você vai para um tribunal que vai ter o Deus lá. Deus vai ser o juiz. E se tem mais coisas que você fez que não não foi, como que eu posso dizer, compatível com as coisas que Deus faz, você pode ir para o inferno. Mas também tem vezes que eu acredito nisso, que tem vezes que você pode não, você não conhece Jesus. Não, você conhece Jesus, mas você não gosta muito dele. Você não gosta, alguma coisa assim, então. Então, quando você não gosta e nem nada assim, o que pode acontecer é que você vai tomar um tiro, você vai cair, alguma coisa assim. E você saber, falar determinado e falar com sinceridade que você aceita Deus e você se arrepende por todos os seus pecados, você pega e tem chance, muita chance. Vai ter metade da chance. Tem 100%. Você vai ter metade, você vai ter 50%. 50% para ficar no céu e 50% para ir para o inferno. Então, como você vai ter metade, claramente, às vezes Deus escolhe. Por quê? Porque você falou sincero, você falou com amor, você falou sabendo, você sabendo que Ele é teu único suficiente Salvador, que só Ele pode ter o controle da tua vida. E se não fosse por Ele, não ia existir terra, não ia existir humano, não ia existir filho, não ia existir criança, não ia existir bebê, não ia existir nada. Se não fosse por Ele. Que só por causa dele existiu Jesus, Adão, Eva, mas quem? Moisés e outras pessoas. Surgiu eu, você, que está nos assistindo. Surgiu meu pai, que está aqui no lado também. Calma aí. Vem cá. Não, vai ficar aí, fica à vontade aí. E então, Deus pega. E se não fosse por ele, você não estaria aqui. Eu não estaria aqui. E então, o que eu peço é sinceridade com Deus, praticar mais a palavra e também saber que Ele é seu único suficiente Salvador. E como Ele é seu único suficiente Salvador, eu peço que você reflita essa palavra.
marque, escreve em algum lugar. Ou se esquecer, isso daqui o vídeo também vai estar salvado, a live vai também estar salvada. Então é só você ver como eu tô falando tal e reflita. Porque o que eu tô falando é uma coisa bem séria. Então reflita, por favor. E eu agradeço minha rica oportunidade. Bota mais A paz de Cristo Jesus, amada igreja. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito fala à sua igreja nessa noite, usando a boca de uma criança para falar para você que você ainda tem chance. Ainda que errante nos seus delitos e pecados, é só uma questão de se arrepender, de se curvar diante do Eterno e Poderoso. Uma criança, 12 anos, mas com uma responsabilidade e um peso na palavra. Isso não é para qualquer um. Tem pessoas, como eu disse, que fogem. E essa criança de 12 anos aqui trouxe uma palavra direcionada do alto. O ímpio foge antes mesmo de ter problema. Agora, nós cristãos não somos como um leão que enfrentamos. Então, guarda essa palavra no teu coração, que o meu filho acabou de trazer, essa rica oportunidade dele. Abra a sua Bíblia em João 4, por gentileza. João 4, versículo 5. Uma mensagem muito conhecida de uma mulher samaritana. Acredito eu que eu não vou demorar. Mas que essa palavra venha enriquecer o seu coração nessa noite. Eu estou aqui como um canal de bênção, em nome do Senhor Jesus, para abençoar vidas. Então, João 4, versículo 5 está escrito assim. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicá, perto das terras de Jacó, que dera a seu filho José. Não era qualquer terra. E ele não deu para qualquer pessoa. Ele deu para José, seu filho amado, o sonhador. Aquele que estava no Egito, foi preso, foi escarnado, foi jogado no buraco, foi acusado por crimes a qual não cometeu. Então, esse é José. E Jacó dá essas terras para o seu filho, José. Jesus não está pisando em qualquer lugar. Ele está pisando numa terra que teve choro para ser ganhado. Para ter essa porção de terra, teve choro. Para ter essa porção de terra, teve comprometimento. Para ter essa porção de terra, teve sonhos. Isso aqui é pregação, tá, irmãos? Que não vem estudo, não. Também vem parte do estudo. O estudo é sexta. Então, assim, quando eu li essa passagem, veio automático o rolo assim. A terra que Jesus está entrando não é qualquer terra. Não é qualquer história que é fundada em cima dessa terra. Porque quando a gente olha para Samaria, quando a gente pensa nos samaritanos, na época de Jesus principalmente, nós não, né? Graças a Deus nós somos convertidos, mas na época de Jesus, quando o judeu olhava para Samaria com raiva. Mas foi de Samaria, das... Telefone do senhor. Já está aqui. A live no Instagram voltou. Deixa eu ver aqui na... Só um minutinho, irmãos. Acabou a luz geral aqui. Jesus. Mas é para adorar e glorificar o nome de Deus. Filho. Você tá achando que isso vai parar? Bota o flash aqui, ó. Tá... Aí o senhor bota o flash e aí vai brilhar. Não tem flash, não. Aí é complicado. Vou lá fora para ver se é geral. Aí, irmãos.
Voltou. Ó, Alegria! Deus é Pai. Irmãos, apagou a luz aqui, cara. Deu uma queda de luz aqui, mas voltou agora. Vamos ver se continua tranquilo e calmo na medida do possível aqui. Estão comigo? Estão comigo, irmãos? Então, quando os judeus olhavam para Samaria, eles olhavam como um lugar ruim. Mas é de Samaria que saiu a alimentação deles. Como assim? Como assim? Vocês lembram de uma visão do rei do Egito, no qual teve 7 anos de bênção, 7 anos de escassez, onde José teve a revelação, interpretou o sonho, teve a interpretação do sonho. E tendo essa interpretação do sonho, fez celeiros e era o único lugar no mundo antigo que tinha alimento. Então a gente não está falando de qualquer coisa, não estamos falando de qualquer pessoa. E são essas terras que foi dada para José. Terras abençoadas, essa pelo seu pai Jacó. Porção de terra essa de esperança. Porção de terra essa de carinho, de respeito. Pela dedicação, por não ter levado em conta os males dos percursos a qual viveu, a qual seus irmãos deixaram ele viver. Ele não levou isso para dentro de si, mas muito pelo contrário, ele trouxe a paz e alegria na vida de outras pessoas. Então essas são as terras que Jesus está pisando. E Jesus sabe. E Jesus sabe. Jesus tinha que abrir uma amizade, tinha que retornar aquilo que foi perdido por conta dos cativos e por conta de muitos e muitos outros problemas que aconteceram em Israel após a morte de Salomão. Jesus foi consertar uma guerra histórica. Irmãos, porque samaritanos, ainda que mestiços, porque se envolveram com outras pessoas de outras nacionalidades, eram judeus, outrora, no passado, na época de Salomão. Quando acontece a divisão dos reinos, de novo acabou. De novo. Mas estamos aí. Agora não caiu a live porque está com a internet pessoal. Não. Glória a Deus. Se cair vai ser por alguns segundos. Então, Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá continuar a nossa live. Isso não vai atrapalhar não. Jesus não está entrando em qualquer lugar. Jesus sabia onde ele estava pisando. E precisava acontecer uma... Pula fora para ver se é geral. É geral, não vou ver os outros falando aí não. Então assim, precisava ter um ponto de equilíbrio. Precisava haver paz novamente. E Jesus entra numa cidade. E ao entrar nessa cidade, ele não está falando com qualquer pessoa. Ele não vai falar com qualquer pessoa. Ele vai lá, se dirige a uma mulher samaritana. Se dirige a uma mulher samaritana. Se dirige a uma mulher samaritana. Vamos continuar o texto? Havia ali uma fonte de Jacó, uma fonte a qual Jacó estava com sede e bebeu dessa fonte. Chegou uma cidade, havia ali uma fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso aconteceu por volta da hora sexta, em torno de meio-dia. Foi a hora que Jesus está ali, à porta do poço. Nisso, uma mulher samaritana veio tirar água. Pediu-lhe Jesus, dai-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Então ela respondeu à mulher samaritana, como sendo tu judeu pede de beber a mim, uma mulher samaritana. Ela está falando de uma guerra histórica que existia. E como é que ela sabe que Jesus é judeu? Pelas suas vestes. Era notório que ele era judeu.
Assim, eu não prego vestes. Nunca preguei. Nunca preguei. Nunca você vai me ouvir pregando vestes. Nunca. Nunca mesmo. Porque a condição humana da pessoa, quem sabe é a pessoa. De repente a pessoa não tem condição de ter terno e gravata. E eu vou pegar, vou julgar a forma dela se vestir. Deus me livre. Isso você não vai me ouvir nunca. Você vai me ouvir pregando a palavra. E a palavra vai dizer que a gente tem que ter roupas adequadas, se vestir adequadamente, com sensatez, com ordem e decência. Então, que você venha do jeito que você está, mas não permaneça, né? Vem do jeito que você está, mas não permaneça. Realmente, vem do jeito que você está, mas não permaneça do jeito que você está. Gere mudança dentro de você. Mas, uma vez que você aceitou a boa palavra, tente andar nas pisaduras de Cristo. Você não vai andar de vestido, porque a roupa da época era vestidos grandes, longos, masculinos, mas vestidos. Mas tenta se arrumar de forma adequada. É bom, é lícito isso. Não estou pregando veste, porque eu nunca preguei sobre isso. Continuando. Pois os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Então, como aquilo que eu já falei. Jesus respondeu a ela: se conhecesses o dom de Deus e quem é que te pedes dar-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Então Jesus pega e lança uma palavra de contra ela. Olha, você não sabe quem está te pedindo água. Se você soubesse quem é que está te pedindo água, você não vai matar a minha sede, mas sou eu que vou matar a sua. Jesus não estava precisando de água física para beber. Ele estava querendo matar a sede da água que aquela mulher samaritana necessitava. E continuou. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens como pegar água, e o poço é fundo. Onde tu podes conseguir essa água viva? Uma pergunta. A mulher não sabe quem é Jesus. Jesus não era conhecido na Samaria. Jesus não era conhecido entre os samaritanos. Jesus era conhecido entre os judeus. Todo mundo sabia quem era Jesus. Agora os samaritanos não. É uma visita que Jesus está... É uma passagem que Jesus está vindo. Para tipo assim, ele está vindo, colhe um, chama para perto, ensina. Essa pessoa vai, prepara o terreno e ele chega. É mais ou menos assim. A gente vai entender isso ao longo do texto. Aí Jesus vai e fala: acaso tu és maior... Não, aí ela fala: acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, a quem nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seus gados? Ela pergunta para Jesus: pô, quem é você? Mas assim, quem é você na fila do pão? Tá achando que tu é maior do que Jacó, pô? Nosso pai? Os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, e assim vai. Uma linhagem patriarcal. Por acaso tu és? Por acaso o Senhor és esse? Maior do que isso? E Jesus afirmou-lhe: quem beber dessa água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber a água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornará-se nela uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. A água que você está querendo me oferecer, eu vou beber, mas vou continuar tendo sede. Mas a água que eu estou propondo para você é uma água que vai jorrar de você, água viva e águas eternas. Pesos eternos sobre a sua vida. E a mulher, mais uma vez, ela não está entendendo. É engraçado que eu acho engraçado que Jesus está falando e ela não está entendendo. Isso daí a gente leva para a nossa vida.
Quantas e quantas vezes Jesus está falando no nosso meio, quantas e quantas vezes Jesus está levantando pessoas para estar falando com você, está levantando pessoas para estar falando comigo, e a gente não está ouvindo. Infelizmente, a gente não consegue entender nem compreender o Senhor. Às vezes a gente precisa de um choque de ordem. Às vezes necessitamos de um saculejo. Necessitamos de uma palavra mais no profundo e no pessoal, para que a gente venha conseguir entender e reconhecer a voz do Senhor. Por isso que a gente vê muitas das vezes Deus levantando profetas, homens de Deus, mulheres de Deus, para estar falando, revelando o íntimo e o profundo da pessoa, com os dons e maravilhas dentro da pessoa, para que aquela pessoa a qual está ouvindo venha entender que verdadeiramente é Deus falando. A incredulidade nossa humana, muitas das vezes chega a esse nível de Deus estar falando conosco, usando várias situações, várias coisas, e a gente não consegue entender. Eu falo isso por mim. Muitas das vezes eu sou incrédulo, e eu necessito, careço ouvir Deus. E muitas das vezes Deus está falando e eu não estou ouvindo. Não é por vaidade, não é porque eu não tenho uma vida no altar, não é porque eu não tenho presença, não é porque eu não oro, não é porque eu não falo língua, não é porque eu jejuo, não é nada disso. Muitas das vezes é porque o nosso ouvido está com tanta coisa, mas tanta coisa terrena, a gente está pensando tanta coisa na terra, que Deus está falando de água eterna e a gente está pensando na terra. Água eterna, a gente está pensando na terra. A gente não consegue compreender. E não é diferente dessa mulher. A mulher lhe pediu: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ela está pensando na água, não é numa água eterna. Mas ela está pensando que ela não quer ter mais o trabalho de ir buscar água no poço. Ela não entendeu que o fato dela ter ido trabalhar foi o que gerou o milagre. Está gerando um milagre na vida dela. Ela está pensando que ela tem que pegar essa água que Deus está querendo dar para ela, que Jesus está querendo dar para ela, e ela não precisar mais trabalhar, não precisar mais ter necessidade de ir lá buscar água. O foco dela está na terra. O foco dela está em outra, está na terra. O foco dela não está na eternidade. Até aqui, ela não estava entendendo nada. Até então, ela não sabia com quem ela estava falando. Ela não sabia quem era Jesus. Ela tinha dificuldade de entender quem era Jesus. Ela começou a ver uma oportunidade, e a gente tem isso por mal, porque a gente vê uma oportunidade, dentro dessa oportunidade que a gente vê, a gente quer se prevalecer e se beneficiar. Dentro dessa possibilidade. E não foi diferente com ela. Ela reflete nós, porque essa história é verdadeira e a palavra é verdade para as nossas vidas. Ela está vendo uma oportunidade, dentro dessa oportunidade o benefício. Qual é o benefício que ela está vendo? Não é da água eterna. Não é da água jorrar eternamente para a eternidade, não. Ela está vendo a facilidade. Ela está vendo a facilidade de não ter mais que ir trabalhar, de ter que ir buscar água. Infelizmente eu falo para você, irmãos, Deus não te chamou para ser desocupado. O pau pode estar quebrando de quina, irmão. Pode estar, salseiro comendo, irmão. Tô apanhando de um lado, de outro, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá e para cá. Mas não deixe de trabalhar na obra. Não deixe. Escute, eu não estou falando para você ser irresponsável na obra. Não estou falando para você ser irresponsável, porque às vezes a gente escuta isso e a gente tarda a ser irresponsável na obra. De que maneira? Olha, eu sou casado, meu marido não é crente, ele está em casa e não quer deixar eu ir trabalhar na obra, ele está errado e vou gerar briga, contenda dentro da minha casa. Não, não é isso. Pelo amor de Deus, faz isso não, cara. Faz isso não, porque Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele deixa bem claro que os solteiros vivam para a obra. Os casados vai cuidar da tua família. Vai cuidar da tua família. Tu tem que cuidar.
Os solteiros vão cuidar da obra, vão cuidar do tempo, vão cuidar das coisas. Os casais cuidam da sua família. Faça a obra. Ainda que seja um pouquinho assim, dentro da sua dificuldade que você tem, mas faça a obra. É uma água, é um banheiro, é uma vassoura, é um pano, é uma palavra, é uma oração que você faz, você está fazendo a obra. Porque às vezes a gente só acha que está fazendo a obra aquele que está com o microfone. Ou eu que estou aqui com vocês aqui online. Não, pô. Eu sou uma ponta. Eu sou uma ponta nesse iceberg. Eu sou uma ponta visível, mas existe toda uma estrutura funda. E olha que eu sou uma ponta pequena, eu sou uma fagulha dessa ponta. Como eu sempre digo, tem maiores, tem pessoas superiores, tem pessoas muito mais inteligentes. Eu estou começando, irmão, nessa caminhada aí. Estou gostando demais. Demais, porque eu não me tornei inerte. Não me tornei inerte, não me tornei uma pessoa qualquer. Não deixei de fazer o querer e a vontade do Senhor, muito pelo contrário, estou aqui vivendo as promessas de Deus sobre a minha vida. Como que você está vivendo as promessas de Deus? Estou vivendo as promessas de Deus fazendo aquilo que Ele me chamou, para dar aula, pregar a palavra. Por muito tempo eu falei que eu não era nem pregador. Hoje em dia, pô, eu sou pregador sim, cara. Sou pregador da palavra. Sou professor. Assim, não é eu sou, não. Não tem esse tipo de vaidade. Mas glorificado seja o nome do Senhor, porque eu não sou inerte na obra. E quantas pessoas estão na sua inércia? Quantas pessoas estão deixando de trabalhar na obra porque recebeu alguma coisa, ganhou alguma coisa e por ter ganhado isso daí, por ter recebido esse benefício, pronto. Estou descansado, não quero mais saber. Bora. Pronto, voltou o Instagram. Vai lá, chama teu marido lá. Agora que Jesus vai começar a mostrar para ela quem ele é. Quer dizer, agora não. Jesus já mostrou para ela quem ele é. Mas ela não entendeu. Aí agora ele vai mais incisivo nela. Trocando na parte pessoal, no íntimo e no profundo, naquilo que é escondido muitas das vezes do ser humano. Pediu-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher. Não tenho marido, replicou-lhe Jesus. Respondeste certamente, ao dizer que não tem marido. Pois os 5 maridos que já tiveste, e esse homem com quem tu agora vives, não é teu marido. Quanto a isso falaste a verdade. Reconheceu a mulher, Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Os nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar aonde se deve adorar. E declarou, eu vou continuar, calma aí. Olha só, Jesus vai e lança uma palavra para ela. Olha, mulher, vai lá, chama teu marido lá. Já que tu não está querendo entender quem eu sou, vou te mostrar quem sou eu. Para você entender que eu sou profeta. Sou eu a qual é o prometido, o Senhor, a qual veio da manjedoura, veio dos judeus e está trazendo salvação para o mundo, está trazendo salvação para todos, está trazendo salvação para a humanidade. Sou eu. Vou te mostrar. Chama teu marido lá. Tem não. Disseste bem, porque tu já teve 5, nenhum dos 5 é teu. E esse que tu tá. Disseste bem, já teve 5, e esse que tu tá, nem teu és. Então ela estava vivendo uma vida errada. Eu não vou entrar nos méritos. Não vou perder esse tempo aqui. Dos méritos que poderiam ser conveniente a essa situação no qual ela está vivendo. Ela poderia ser amante, ela poderia ser prostituta, ela poderia ser adúltera. Ser adúltera não por causa dela, mas por conta do marido que poderia ter largado a própria esposa e ter se relacionado com ela. Adúlteros, ambos. Então, tem várias situações que possam ser ditas aqui, mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero trazer o nosso raciocínio, o nosso pensamento,
que essa mulher até então ela não sabia quem era Jesus. Ela estava do lado de Jesus, estava ali Jesus conversando com ela. Jesus pediu água, ela não deu água. Jesus falou para ela que ele tinha água da vida. Ela não entendeu nada. Jesus falou que ela poderia ganhar uma água a qual ela nunca mais teria sede. Ela pensou no benefício próprio. Ela não entendeu com quem ela estava ali, com quem ela estava, com quem estava falando com ela. E o que Jesus estava propondo para ela era muito maior do que ela poderia pensar e imaginar. Ela não teve nada disso. Ela apenas pegou e boiou lá, pensou no próprio umbigo, quis viajar. E Jesus foi lá e trouxe uma palavra que mexeu no seu íntimo. E é isso que eu quero que você entenda. A palavra que mexe no íntimo. A palavra que muitas das vezes você está esperando hoje ouvir. Que vai lá no íntimo, que só você sabe. Que o Senhor está falando contigo agora. Olha, essa situação que você está vivendo não está me agradando. Essa situação a qual você está vivendo não é o que eu tenho para você. O benefício que tu está tendo, esse benefício não é o que eu quero para você. O que eu quero para você é relacionamento. O que eu quero para você é uma vida. E você ainda não está entendendo. Você não está compreendendo aquilo que eu tenho para você. Está vivendo uma vida dissoluta, sem necessidade. Está vivendo uma vida de pecado, sem necessidade. Ainda dá tempo de você mudar. Esse marido que você tá, que é casado, não é teu. Essa mulher que você tá traindo a sua esposa, não é sua. Esse relacionamento com extraconjugal não é o que eu quero para você. Não é o que eu quero para você. Essas mensagens escondidas que você tem no seu telefone, na sua rede social, aonde você guarda com 7 chaves que você não confia no seu marido e seu marido não confia em você, que tem senhas mirabolosas e você tem medo de entregar seu celular na mão do seu marido, você tem medo de entregar seu celular na mão da sua mulher. Não é isso que eu tenho para você. Não é isso que eu tenho para você. Não é isso. É uma só carne. É uma só carne. O que é meu é teu, o que é teu é meu, e junto vivemos e prosseguimos. Uma vida séria diante de Deus, reta diante de Deus. Talvez Deus esteja falando para você hoje, abandona esse teu pecado. Abandona esse teu pecado que eu vou te mostrar o quão grande eu sou. Olha só que continua a conversa. Declarou Jesus a ela, mulher, podes crer-me que está a próxima hora quando, nem neste monte, nem em Jerusalém adorarás o Pai. Vós adoreis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus e a salvação vem através de Jesus Cristo. Por isso, é isso que ele está falando. A salvação vem dos judeus, mas vem dos judeus porque vem através de Jesus Cristo, aquele que nasceu judeu e está trazendo a salvação para nós. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Não tem lugar, não é na igreja que você tem que adorar. Não é na igreja não, conta um segredo para você. Não é na igreja que você tem que adorar. Não é. Não é no monte. Eu vou para o monte. Não é no monte que você tem que adorar. Você tem que adorar o Senhor a todo tempo, em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. É isso que o Pai tem buscado. Aqueles que adoram em espírito e verdade, pois são esses o que o Pai procura para seus adoradores. Precisa adorar o Pai em qualquer lugar onde você esteja, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no meio da sua família, no meio da tua parentela. Em todo lugar tu deve adorar o Senhor e bendizer o nome dele. Em todo lugar você deve adorar o Senhor e bendizer o nome dele.
Porque é assim que Deus tem procurar os verdadeiros adoradores é mediante a isso. Uma adoração sincera do fundo do coração. Não é aqui, não é lá. É onde Deus te direcionar, aonde você estiver, você tem que adorar. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores adorem em espírito e em verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, ele nos esclarecerá sobre tudo. A mulher está perguntando: será que esse é o Messias? Não, será que esse está falando, o Messias vai vir. Quando ele vir, será que ele vai vir aqui, em Samaria? Será que nós, samaritanos, teremos direito à salvação? E assegurou-lhe Jesus: eu que te falo, sou o Messias. Olha só. Olha só, irmãos. Vocês vão ver que tem no início de Mateus, Mateus, eu vou falar de Mateus que eu estou lembrando de Mateus agora. Eu vou falar certo que eu sei que Mateus tem. No início da trajetória de Mateus narrando a história de Jesus ia para determinados lugares e quando ele cumpria o milagre na vida daquelas pessoas, ele sempre deixou uma palavra muito interessante. Olha, vai, não peques mais? Sim. Mas ele falava uma outra palavra: vai e não conta para ninguém. Não diz para ninguém quem eu sou, não. Fica silencinho. Não fala nada, não. Não fala nada quem eu sou, não. O engraçado é que para a mulher samaritana ele se apresenta: eu que te falo, sou o Messias. Ele se apresentou para a mulher. E agora que vem a parte mais abençoadora dessa passagem, dessa história. É onde eu quero chegar. Aonde eu quero chegar? Seja um diferencial na vida de outras pessoas. O seu pecado cometido, se arrependa dele e seja um diferencial na vida de outras pessoas. Deixe a água jorrar de você para outras vidas. Jesus preparou o terreno com essa mulher. E olha só o que essa mulher faz. Neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse conversando com uma mulher. Todavia ninguém lhe perguntou: que queres saber? Ou por que falais com ela? A mulher então deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse aos homens: olha só, ela nem levou água. Foi para buscar água e não levou. Deixa isso lá porque o que eu tenho é muito melhor. Está entendendo? Inicialmente ela não queria trabalhar. Queria água que pudesse jorrar a vida toda eternamente e ela não precisasse ir lá buscar. Quando Jesus se apresenta para ela, ela não se preocupa nem mais com a água que ela estava fazendo tanta questão. Agora ela quer anunciar Cristo. A mulher então deixou seu cântaro e foi à cidade e disse aos homens: vinde, vede, um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Não seria esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come. Mas ele disse: tenho um alimento para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe teria trazido algo para comer? Explicou-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e consumar a sua obra. O discípulo está preocupado. Foram na cidade para comprar comida porque estavam com fome. Jesus estava com fome, estava com sede, estava com tudo. E Jesus encontrou água e não bebeu. O discípulo trouxe comida e ele não comeu. Qual foi a sede e a fome dele? Foi de fazer a vontade de Deus. Foi de fazer o querer e a vontade de Deus. Explicou-lhe Jesus: a minha comida, 35, não dizeis vós, ainda há 4 meses até a colheita, eu, porém, vos afirmo, erguei os olhos e vedes os campos, pois já estão brancos para a colheita. E aquele que ceifar recebe seu salário e colhe o fruto para a vida eterna. E assim se alegraram junto o semeador e os celeiros. Dessa forma, o verdadeiro ditado
Um semeia e o outro colhe. Então, assim, você tem que entender que muitas das vezes você não vai colher daquilo que o outro plantou. Quer dizer, você não vai colher o que você plantou, melhor dizendo. Burrice. Você não vai colher aquilo que você plantou. Às vezes você está plantando uma palavra ainda que seja pequena, mas se ela cair num coração sólido, se ela cair num campo fértil, o Senhor vai gerar uma colheita maravilhosa. Mas de repente essa colheita você não vai ver naquele momento. O momento que você... a paz do Senhor, meu líder, Paulo Richard, bênção de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, vai pregar amanhã. Que bênção. Então, assim, de repente você está plantando uma semente hoje que, ainda que pareça ser pequenininha, tem peso grandioso na vida de outras pessoas. De repente a colheita o plantio que você está fazendo, ainda que pareça para você pequeno, é uma semente, mas não é você está fazendo a tua parte de pegar e disseminar a semente. Agora, a pessoa que está recebendo a semente plantada é que vai diferenciar tudo na vida dela. Porque de repente o coração dela ali naquele momento a receber essa semente, ainda que seja pequena, mas a terra está fértil e propícia a receber essa semente. E vai gerar uma colheita maravilhosa. Mas muitas das vezes não é você que vai colher. É outra pessoa. Mas a semente foi plantada. Vai passar tempo, vai passar tempo. Vai passar tempos e tempos e tempos e outra pessoa vai colher. Por isso que eu até acho engraçado quando a pessoa fala assim: eu ganhei fulano de tal para Jesus. Eu ganhei ciclano para Jesus. Aí a pessoa assim, vamos lá, a pessoa vai lá, pregou agora, a pessoa vai lá, reconheceu Jesus como único e suficiente Salvador. Eu que ganhei. Vamos lá, eu que ganhei. Mas vamos parar para pensar, irmãos, com toda sinceridade. E a mãe, a avó que era crente, que canalejou o joelho no chão? As irmãs do círculo de oração que oraram por essa vida a vida toda? Uma igreja que se levantou para estar orando por essa vida? Os homens e mulheres de Deus que passaram na vida dessa pessoa e lançaram sementes. Semente, 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 semente. Aí eu prego, a pessoa se converte e eu ganhei ela, ganhei nada. Eu fui abençoado que está colhendo. Mas não foi o que eu ganhei, não. Quem ganhou foi o Espírito Santo e que usou outras e outras vidas. Então, dessa forma e verdadeiro ditado: um semeia, outro colhe. Eu vos enviei para ceifar o que não planteis, e outros realizaram cultivos, e vós usufruíste do labor deles. 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude da palavra daquela mulher que testemunhara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Assim, quando os samaritanos se encontraram com Jesus, insistiram em que hospedasse com eles, e eles ficaram 2 dias. E muitos outros creram por causa da sua palavra. Então disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que tu falaste, mas porque nós mesmos os vimos e sabemos que este verdadeiramente é Cristo, o Salvador do mundo. Olha só o que ele traz para a mulher. Olha só o que essa população está fazendo. Uma mulher que era desonrada. Uma mulher que passou por 5 casamentos e o qual ela estava não era dela. Ela encontrou com Jesus e ela achou que a água que Jesus estava para trazer, ela não precisaria mais trabalhar. Jesus, quando traz a revelação do íntimo e do profundo da parte dele, que está oculto aos homens e às outras pessoas, ela, nunca vi esse cara verdadeiramente é homem de Deus. E o que ele está falando, ele é profeta. Ele é profeta. Aí ela indaga a Jesus: olha, tá para vir um homem aí, o Cristo, o Messias. Será que ele vai vir nos visitar? E Cristo se apresenta: sou eu. Eu sou o Messias. A vida dessa mulher é totalmente diferenciada e mudada.
de uma mulher que totalmente de uma mulher que não tinha honra dentro de uma sociedade, ela vira uma missionária dentro da cidade dela. E o engraçado é que quando ela chega para os homens daquela cidade, ela vai citar, olha, ele falou coisas que só eu sabia, irmão. Ele falou coisas que só eu compreendia. Só eu sei. Vem comigo, vocês vão conhecer ele. E quando essas pessoas conhecem a Cristo, fala, olha, verdadeiramente conhecemos a Cristo. Verdadeiramente ele é Cristo, verdadeiramente ele é o Messias, ele verdadeiramente é o Salvador do mundo. Verdadeiramente ele é. Não porque você somente nos falou, mas sim porque ele nos revelou, se revelou a nós, falou com nós, esteve com nós. Então assim, cara, olha só que bênção de Deus. Que bênção de Deus. De um projeto falido se tornou uma missionária de Deus. De um projeto falido se tornou uma missionária de Deus. E que resgatou toda uma cidade. Então, irmãos, quando o Senhor se revelar a você, se você que não é crente, quando o Senhor se revelar a você, faça a diferença em outras vidas. Seja um semeador, ainda que seja um grãozinho pequenininho. Aqui Paulo colocou Coríntios. Coríntios mesmo, isso mesmo. 1 Coríntios 3, 6, 8. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem que planta, nem alguma coisa, nem o que rega, mas que Deus dá o crescimento. Então, quando você plantar, quando a palavra for revelada a você, e se você já for crente, creio eu que você já faça isso. Vai disseminando o amor. Vai disseminando o amor. Vai disseminando amor. O amor é a melhor coisa, é a melhor arma que a gente pode ter. Hoje eu fui constrangido. Porque hoje eu encontrei uma pessoa que fez muito mal a mim. Muito. Eu sou uma pessoa que sou facilmente perdoar. Eu não tenho problema em nenhum perdoar a pessoa. Pode fazer o mal que for. Eu só preciso de tempo para gerar perdão. Eu gero perdão, graças a Deus, eu acredito que perdão não é um sentimento. Porque quando a gente crê que o perdão é sentimento, a gente tem que esperar para perdoar. E eu entendo que a palavra de Jesus é muito clara. Quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes 7? Não, 70 vezes 7. Então, assim, não é um ato, não é um sentimento que tem que ser gerado, mas um ato de perdoar tem que ser constante na minha vida. Mas perdoar não é esquecer, a gente não tem amnésia. Mas é perdoar você olhar para aquele problema e não sentir mais dor. Essa é a diferença. Então, assim, não tenho dificuldade de perdoar. Eu perdoo muito bem. Graças a Deus eu tenho uma facilidade em perdoar. Muito boa. Eu só peço a Deus um tempo. Muitas das vezes, Senhor, eu só preciso de um tempo para gerir certas situações. E hoje encontrei uma pessoa que fez mal na minha vida. Ele e algumas outras pessoas. E eu vendo na rua, eu olhei, eu ia atravessar a rua. Ah, Cleber, não sei, eu não estava afim de conversar nada. Eu falei, eu tipo assim, veio assim na minha mente, ele vai falar com você? Eu falei, vai atravessar a rua. Eu falei, não vou atravessar não, vou ficar, vou manter a calçada aqui. E essa pessoa pegou, apertou minha mão, me abraçou, me perdoa. Não deixe o passado acabar com a nossa amizade. As coisas do passado acabar com a nossa amizade. Eu te amo, pá. Foi me deu um beijo. Amém. Tamo junto. Valeu, pô, tá tranquilo. A paz fica com Deus aí. Assim, eu fui frio. Eu fui frio. E parei para pensar. E quando eu parei para pensar, refletir nessa situação, eu fiquei assim, cara, perdoa. Ser a mesma coisa do passado, isso só o tempo vai dizer. Hoje não. Só o tempo vai dizer se algum dia pode acontecer disso novamente. Mas
foi pedido um perdão. Foi gerado um perdão da vida da parte dele. E justo, justíssimo que eu venha perdoar. E eu perdoo. Eu te amo. Eu sei que você assiste o meu vídeo. Eu sei que você assiste. Eu sei que você e a sua família assiste. Eu te perdoo. Eu perdoo você, perdoo a sua família. Não vai ser a mesma coisa, pelo menos não por enquanto. Não sei se algum dia venha a ser. Não sei se algum dia venha a ser. Eu acredito até que não. Mas, quem sabe de todas as coisas é o Senhor. Mas eu perdoo você, perdoo a sua família. E que o Senhor venha te abençoar rica e poderosamente. Que essa semente que você plantou hoje foi pequenininha, mas que trouxe a reflexão no decorrer do meu dia. Essa semente que você plantou foi pequenininha, num coração que estava até duro. Mas louvado seja o nome do Senhor. Porque o Senhor quebrou o coração para colocá-lo em terras profundas. Eu te perdoo. E que o Senhor te abençoe e derrame toda a sorte de bênção sobre a sua casa, sobre a sua família. Nunca desejei o mal e vou continuar não desejando. Que Deus te abençoe. E você que nos assiste aí, continue plantando. Continue plantando, como o meu líder acabou de colocar aí nos comentários. Eu plantei, ele está falando de Paulo. 1 Coríntios 3, 6-8. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Vai plantando, que Deus vai dando crescimento. Seja que nessa mulher samaritana. Não importa o seu erro que você tenha cometido. Não importa. O seu erro não é importante quando você encontra Jesus. Aprende isso. O ladrão na cruz, ele só foi ladrão. E ele só é citado como ladrão porque não foi citado o nome dele porque ele já estava prestes a morrer. Prestes a morrer, não teve como. Quem foi que foi perguntar para o ladrão: ladrão, qual o seu nome para me colocar na Bíblia? Foi 2 malfeitores ali com o Senhor. 2 malfeitores, e um foi salvo e o outro não. Um teve o prazer de ouvir: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Não importa o teu erro, não importa o teu pecado. Quando Jesus entra, irmão, já era. Jesus muda uma história. Jesus muda uma vida. E que assim seja na nossa vida. Que Ele venha estar mudando histórias hoje, cativo hoje. Venha estar gerando a engrenagem das nossas vidas hoje. É isso que eu profetizo sobre as nossas vidas nessa noite, tá bom? Fique com Deus, a paz de Cristo Jesus. Está terminado. Muito obrigado por você ter ficado aqui conosco até agora. Deus abençoe.